Olá, este é o Saber Direito. Meu nome é Marcelo Feitosa, sou advogado, especialista em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília e sou professor da Escola Superior da Advocacia do Estado de Goiás. Chegamos agora àquela fase decisiva, final do programa, onde será posta em prática todas as observações, todos os conteúdos que nós, durante as 5 aulas do programa, passamos a vocês. Para isso, estão aqui hoje Flair, Daniela e Lucileia, aonde gostaríamos de escutá-las para que pudéssemos mostrar também aos alunos a compreensão sobre a temática do novo Código Florestal. Quando surgiu o primeiro Código Florestal brasileiro? O primeiro Código Florestal brasileiro foi surgido no ordenamento em 23 de janeiro de 1934, por meio do decreto 23.793, do então presidente Getúlio Vargas. Foi lá onde criou-se pela primeira vez no sistema jurídico a codificação da natureza por um código. E lá estabeleceu-se pela primeira vez também a necessidade da criação das florestas protetoras, que hoje se equivalem às áreas de preservação permanente, cuja indenizabilidade estava a cargo do governo. Ou seja, só haveria florestas protetoras se houvesse uma contraprestação estatal no sentido de indenizar aquela suposta limitação administrativa ambiental. Um detalhe importante, que também, de forma embrionária, existia nesse código alguma coisa que hoje se assemelha às reservas legais. 1/4 das propriedades deveriam estar preservadas desde que houvesse nelas vegetação nativa existente. Em outras palavras, ou seja, não havendo vegetação, não havia necessidade de conservação ambiental. Os princípios constitucionais que tratam da proteção do meio ambiente podem ser aplicados na interpretação do novo Código Florestal? Não só podem, como devem. Como disse nas aulas, o novo Código Florestal brasileiro cataloga um rol de 9 princípios logo no seu artigo 1º. Não há uma aplicação sólida e efetiva do novo Código Florestal brasileiro se os princípios estabelecidos no artigo 225 e seguintes da Constituição, função social da propriedade também estabelecida no artigo 186, defesa do meio ambiente perante a ordem econômica, prevista no artigo 170, o inciso 6, e também a manutenção de uma ordem ambiental digna que seja conservada para as presentes e futuras gerações, não há como ter uma aplicação correta e efetiva do novo Código Florestal. Somam-se a esses princípios, também de ordem constitucional, o princípio da precaução, o princípio da prevenção, o princípio da tríplice responsabilidade em relação aos danos ambientais e o princípio do poluidor-pagador. Todos eles devem ser somados e colocados num patamar superior, inclusive, de interpretação do que os princípios específicos estabelecidos na nova Lei Florestal Brasileira, que são muito importantes para a compreensão do novo Código. Professor Marcelo, o que é pagamento por serviços ambientais? O Código Florestal trouxe esse instituto? O pagamento por serviços ambientais é um instituto de direito ambiental muito importante, tem a sua origem no direito ambiental internacional e foi incorporado, sim, no novo Código Florestal, por vários modelos, entre eles a cota de reserva ambiental, onde os excedentes ambientais passam a ter valor financeiro, pecuniário, ou seja, em outras palavras, aqueles proprietários rurais que conseguiram conservar dentro das suas propriedades excedentes ambientais, mais matas do que efetivamente precisam, vão ser remunerados por essa conservação. Por isso, o novo código traz essa realidade, que é uma realidade extremamente importante e tem também dentro dos seus princípios uma marca importante, que é o de desenvolver uma atividade agrária totalmente em respeito com um desenvolvimento que seja efetivamente sustentável. O que previa o primeiro Código Florestal brasileiro em relação às florestas protetoras? O Código Florestal brasileiro, o primeiro código de 1934, previa um regime jurídico que hoje se assemelha ao pagamento por serviços ambientais. Ele previa uma indenizabilidade do Estado brasileiro em relação à constituição dessas florestas protetoras. Elas eram exclusivamente decretadas por ato do chefe do Poder Executivo,
e eram indenizadas pelo Estado em relação à Constituição. É, sem dúvida, uma forma interessante do início do pagamento por serviços ambientais no Brasil. Por quanto tempo o projeto de lei que previa a reforma do novo Código Florestal transitou no Congresso Nacional? Houve polêmicas? Essa é uma questão interessante e que nos remete a 1999, quando o PL 1876 foi apresentado na Câmara dos Deputados. O projeto tramitou por mais de 13 anos no Congresso Nacional e foi alvo de inúmeras polêmicas existentes. De um lado, você tinha um segmento que previa a produção como mola propulsora do desenvolvimento no país. No outro lado, você tinha o segmento dos ambientalistas, que queriam, a todo modo, frear interesses que poderiam esquivar da proteção do meio ambiente. E esse projeto foi alvo de muitas polêmicas, inclusive polêmicas de ordem e natureza eminentemente políticas. Será que eles efetivamente conseguiram fazer um diploma legal que aliasse ao mesmo tempo desenvolvimento com sustentabilidade? Era possível trazer para um cenário de legalidade ambiental um universo de 5,2 milhões de pessoas que, na égide da legislação anterior, estavam na margem da ilegalidade? Ora, tramitou-se por 13 anos, foi alvo de muitas polêmicas e também trouxe importantes inovações e conquistas para o direito ambiental brasileiro, que tenho certeza que num futuro próximo será maturado pela comunidade jurídica como grandes avanços e, obviamente, longe da perfeição. Professor, dentro da primeira pergunta que eu fiz, qual é o prazo que a lei disciplinou como obrigatória para a realização do cadastro? O Cadastro Ambiental Rural, conhecido como CAR, é um mecanismo muito importante criado pelo novo Código Florestal. Ele é, talvez, o mais importante dispositivo que consagra as inovações estabelecidas no novo Código Florestal. O CAR, Cadastro Ambiental Rural, foi criado pela Lei 12.651, de 2012, e traz, na sua essência, como consagração, um registro público de natureza eletrônica que visa nada mais, nada menos do que integrar as informações ambientais para facilitar o controle e o monitoramento dessas informações pelo Estado brasileiro. Ele tem, ademais das finalidades registrais, uma finalidade precípua de fiscalização ambiental. O prazo previsto para a elaboração do CAR é a data de 6 de maio de 2015. Todos os proprietários rurais brasileiros estão obrigados a realizar o cadastro ambiental rural até a data de 6 de maio de 2015. Data essa, que é o limite final para a adesão ao cadastro ambiental rural, porque sem ele fica quase que inviabilizado os direitos estabelecidos no Código. Sem o cadastro ambiental rural, não há que se falar na obtenção dos benefícios estabelecidos pelo Programa de Regularização Ambiental. Sem o cadastro ambiental rural, tampouco é possível fazer a comercialização dos excedentes ambientais por meio do mecanismo da CRA, das cotas de reserva ambiental. Há alguns objetivos específicos e alguns até mesmo impeditivos legais que colocam o cenário do setor rural em xeque se não fizerem a adesão ao CAR. Um deles é o bloqueio da linha de financiamento aos bancos oficiais dos créditos agrícolas. Outro dele é, oficialmente, a quase não obtenção de todos os mecanismos do Código Florestal em relação às áreas consolidadas de preservação permanente e em relação às áreas consolidadas de reserva legal. E um outro muito importante é justamente a não possibilidade de comercialização dos excedentes via cota de reserva ambiental. Logo, o CAR, Cadastro Ambiental Rural, previsto no artigo 18, depois no artigo 29, regulamentado pelo Decreto 7.830 e Instrução Normativa número 2 do Ministério do Meio Ambiente, é, sem sombra de dúvidas, o mecanismo mais importante desse novo Código Florestal. Infelizmente, o novo Código Florestal
não conseguiu, na sua integralidade, atingir a maioria dos estados brasileiros, porque esse CAR, Cadastro Ambiental Rural, ainda não foi devidamente observado por todos os estados e municípios. Por isso, uma das maiores preocupações em relação ao Código Florestal Brasileiro é não só a efetivação das suas normas, mas também o cumprimento das metas estabelecidas em relação aos seus principais desdobramentos, dentre os quais cito o CAR como um dos vetores mais importantes. Além disso, nós não podemos deixar de mencionar a importância que tem a inscrição no Cadastro Ambiental Rural frente às antigas averbações de reserva legal. É um mecanismo novo, moderno, monitorado via satélite, que coloca à disposição da União, dos estados, todos os dados referentes à proteção ambiental no país. A partir do Cadastro Ambiental Rural, será possível identificar desmatamentos ilegais, origens de queimadas, supressões de vegetação nativa localizada em área de preservação permanente, supressão de vegetação nativa localizados em áreas de reserva legal. Logo, o CAR coloca-se como um principal mecanismo jurídico e o principal avanço dessa nova legislação, colocada na mão da população para que efetivamente cumpra com os objetivos elencados na norma ambiental. E neste momento, encerramos a primeira parte do Saber Direito Responde, onde as perguntas realizadas em torno das aulas foram realizadas e também, agora passamos, depois do intervalo, para o próximo bloco, onde serão realizadas mais perguntas e colocaremos vocês informados de todos os desdobramentos jurídicos do novo Código Florestal. Estamos de volta com o Saber Direito Responde, desta semana, que trata sobre o novo Código Florestal Brasileiro. O meu nome é Marcelo Feitosa, sou advogado, especialista em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Estávamos tratando, no primeiro bloco, com as perguntas das alunas sobre os temas que gravitam em torno da reforma da legislação brasileira. Neste segundo bloco, iremos iniciar novamente outras perguntas para enriquecer ainda mais o nosso debate. Professor, qual é a primeira norma jurídica que dispunha sobre a proteção florestal no Brasil? A primeira nova norma jurídica que dispunha sobre a proteção ambiental no Brasil, ela vem justamente bem antes de existir o Brasil como uma descoberta da coroa portuguesa. Antes mesmo de descobrir o Brasil, ou seja, quando Portugal aportou no pier do nosso porto na descoberta, Portugal já tinha uma sólida legislação ambiental que protegia, à época, as suas florestas. É interessante notar que essa legislação estava esculpida, estava prevista numa ordenação conhecida como ordenação manuelina, ordenações manuelinas. As ordenações manuelinas elaboradas entre 1350 e 1500 formam a fase fértil de crescimento do direito ambiental no país. Após a chegada da coroa portuguesa em 1500, as primeiras normas aplicadas no Brasil foram as previstas nas ordenações manuelinas. É interessante que saibamos que todos os mecanismos ali delineados tinham não apenas a finalidade de proteção ambiental dos recursos naturais existentes no país. Tinham, sobretudo, a preocupação com os interesses econômicos da coroa portuguesa. Isto porque, aquela época, só era respeitada perante a comunidade internacional países que conseguiam se autossustentar em madeira, carvão e outras matérias-primas. Essa madeira atendia principalmente o comércio interno de elaboração das suas casas, realização das cercas dos currais das fazendas, assim como também a construção de armamentos bélicos, como o navio que era usado com esse matéria-prima que vinha do país, então, colônia Brasil. Portugal, então,
em 1580, passa ao domínio do rei da Espanha. O rei Filipe I assume o posto, depois de ter invadido Portugal, o posto de rei lusitano, rei ibérico. E aí, substituindo as antigas ordenações manuelinas, então à época, surgem as ordenações filipinas. Neste período histórico, as ordenações filipinas, que surgiram em nossos ordenamentos, igualmente as ordenações manuelinas, tinha como intenção principal conservar os interesses econômicos da coroa, sobretudo tendo em vista uma rica matéria-prima existente no território do Brasil à época, que era o pau-brasil. Disciplinava também a relação dos portugueses com os índios, com a finalidade específica de controlar a produção dessa madeira e o envio desse recurso ambiental para a coroa. Eis que, a partir do Brasil República, a primeira Constituição republicana, conhecida como a Constituição de 1891. Vejam bem, não a Constituição de 1824, que é a Constituição que trazia o poder moderador ao Brasil. Essa não, essa era ditatorial. Falamos da primeira Constituição republicana, de 1891, que foi inspirada na Constituição norte-americana. Essa Constituição falava muito pouco sobre a questão ambiental, quase silenciando. As Constituições de 1934, 1937, 1964, 1967, 69 também eram muito tímidas em relação à proteção do meio ambiente. E eis que, em 1988, com a edição da atual Constituição Federal, surge no país o que nós chamamos de Carta Verde. É a Constituição do Brasil de 1988, a primeira Constituição que traz um capítulo específico para disciplinar toda a proteção ambiental. Sobre matéria de proteção ambiental, diria sem hesitar, o Brasil é um dos países mais avançados do mundo, mais avançados do planeta. E a Constituição de 1988, nos artigos 225 e seus desdobramentos, esculpidos nos seus parágrafos e incisos, trazem normas ambientais modernas, com princípios modernos e que conseguem, com efetividade, fazer o que nós chamamos de ordem jurídica justa ambiental no país. Professor, dentro desse contexto, qual é o principal instituto trazido pelo novo Código Florestal? Na verdade, são vários principais institutos trazidos pelo novo Código Florestal brasileiro. Não existe um principal. Diria que o CAR seria o principal, e eu, fazendo uma analogia ao corpo humano, dizia que o CAR seria o coração do novo Código Florestal. Há também o PRA, o Programa de Regularização Ambiental, que poderia ser analogamente comparado ao pulmão do novo Código Florestal, porque ali estão estabelecidas todas as condições básicas para se fazer o que há de mais enriquecedor em relação à reconstituição do meio ambiente lesionado, que é a conversão dos serviços, das multas ambientais em serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. E há também a existência do CRA, que é a cota de reserva ambiental. Mercado Verde, o pagamento por serviços ambientais. Esses três institutos, eu diria, que formam os ingredientes principais do novo Código Florestal, cujo eixo de gravitação é fundamental para a realização de todos os objetivos ali entabulados. Sobretudo, o princípio do desenvolvimento sustentável e o princípio da importância da função estratégica das atividades agrárias para o desenvolvimento do país. Além disso, pesquisa científica com qualidade, além de educação ambiental em todos os níveis de ensino para se fazer uma efetivação plena de todas as normas do Código Florestal brasileiro. Professor Marcelo, existe a possibilidade de consolidar áreas produtivas localizadas em áreas de reserva legal e em áreas de preservação permanente? Sim, existe. Aliás,
Essas disposições estão previstas no artigo 61A e artigo 66 do novo Código Florestal Brasileiro. O Código traz, no artigo 3º, o inciso 4, o conceito de área rural consolidada. Ou seja, o Código traz uma forma de trazer à legalidade ocupações antrópicas pré-existentes a 22 de julho de 2008. A data, 22 de julho de 2008, é muito importante porque coincide com a edição do Decreto 6.514, que regula o processo administrativo federal. Por essa razão, as áreas rurais localizadas em áreas de preservação permanente e áreas rurais localizadas em reserva legal adotaram 22 de julho de 2008 como data limite para possível obtenção de alguns benefícios estabelecidos no Código. Muitos doutrinadores, muitos estudiosos do assunto se debateram sobre o tema. Haveria, então, direito adquirido em matéria de proteção ao meio ambiente? E estaria o artigo 68 do Código Florestal violando um princípio caro do direito ambiental constitucional brasileiro, que é o princípio da vedação de retrocesso em matéria de legislação ambiental? Por essa razão, assim que o Código foi publicado, houve 3 ações diretas de inconstitucionalidade, ajuizada no Supremo Tribunal Federal pelo Ministério Público Federal, tentando questionar a constitucionalidade desses dispositivos. Sucede, entretanto, que essas ações ainda não foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Estão atualmente distribuídas ao ministro Luiz Fux, cujo julgamento esperamos que saia num período breve. Quais os principais argumentos que teriam os opositores dessa corrente para justificar uma construção jurídica sólida para embasar uma constitucionalidade desse dispositivo, ou desses dispositivos? O primeiro deles é o respeito à irretroatividade da lei em matéria ambiental. Alguns estudiosos do assunto entendem que só deve ser punido produtores rurais que praticaram atos à época que existia uma legislação ambiental que não vedava determinadas condutas. Em outras palavras, só deveriam ser punidos proprietários rurais que praticavam atos contrários à legislação existentes à época. Outro sólido argumento dos doutrinadores que invocam uma posição similar à defendida pelo artigo 68 do novo Código Florestal é a segurança jurídica das atividades agrárias. Não há como desenvolver agricultura e pecuária no país se não houver segurança jurídica capaz de fornecer ao homem do campo a legalidade estrita em matéria ambiental. Como disse, na lei passada, que foi reeditada 96 vezes por várias medidas provisórias, 90% de todo um setor produtivo encontrava-se na ilegalidade. Como resolver o problema da ilegalidade no Brasil frente à realidade jurídica posta? O artigo 61 e o artigo 68, colocando a data de 22 de julho de 2008, tentaram trazer do país, desde que, obviamente, implementadas condições ambientais satisfatórias, uma forma de resolução. É a primeira vez que, no diploma florestal brasileiro, há a existência de áreas rurais consolidadas e de áreas rurais consolidadas localizadas em áreas de preservação permanente e de reserva legal, cujos desdobramentos podem vir facilmente da leitura e interpretação dos artigos 61 a 68 do novo Código Florestal. E neste momento, encerramos mais um Saber Direito Responde, com a presença das alunas, às quais eu agradeço bastante. Muito obrigado pela presença no programa, pelas perguntas feitas, e espero encontrar vocês em outras discussões e em outros programas. Muito obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br.